Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu quero nesse vídeo de hoje comentar sobre um assunto muito interessante que às vezes sai um pouco dessa área da biologia, da ciência do solo, mas que é muito importante quando estamos pensando na agricultura e numa agricultura sustentável. Agora que a gente tem aí essa era da internet, que o acesso à internet está cada vez mais popular, é muito importante que a gente entenda um pouco mais essas tecnologias e as formas como que a gente pode estar aplicando ali na agricultura. Então hoje eu vou tentar falar um pouco aqui sobre o sensoriamento remoto, passar alguns conceitos, né? Não pretendo aqui exaurir o assunto, né? Já que é um assunto muito amplo, né? E falar um pouco aqui para a gente ter essa introdução do que seria o sensoriamento remoto e sua aplicação na agricultura. Bom, se a gente for pensar num conceito sobre sensoriamento remoto, né, a gente pode pensar que, de forma geral, ele seria uma aquisição de dados sobre um objeto sem tocá-lo, né? Então, seria um conceito mais geral sobre o que seria a palavra, né, o termo, né, sensoriamento remoto. O sensoriamento remoto também pode ser um registro de informações das regiões do ultravioleta, visível, infravermelho e micro-ondas do espectro eletromagnético. Então existe um campo de visão, né, que a gente consegue enxergar, né, um espectro da luz que a gente consegue enxergar. No entanto, existem outros espectros da luz que estão além da nossa visão, né? Então, o sensoriamento remoto, ele às vezes consegue trabalhar com esses espectros de luz que vão além da nossa visão, não? Então, conseguimos ali enxergar, né, através das imagens, da interpretação das imagens, algo além ali da nossa visão. Então isso é interessante, né, a partir do momento que a gente tem aí dispositivos que conseguem fazer essa leitura desses espectros eletromagnéticos que vão ser emitidos, né, pelos objetos, né, a partir de espectros além da nossa visão. Então, se a gente for pensar no passado, né, era utilizado ali muitas vezes até animais, né, como pombos, às vezes essas fotografias aéreas, né, essas imagens, né, para utilizar como sensoriamento remoto, elas eram utilizadas também a partir de balões meteorológicos, às vezes a partir de aviões, e tudo isso era ferramentas, né, que eram utilizados ali no passado para tentar coletar informações, principalmente informações aéreas. E a gente teve um avanço considerável do sensoriamento remoto quando a gente pensa ali na década de 60, né? Porque na década de 60 a gente teve ali uma disputa muito grande entre Estados Unidos e União Soviética, né? A chamada Guerra Fria, e durante esse período existiu uma intensa corrida, né, espacial. Então, a partir dessa corrida espacial, começou a era dos satélites orbitais, né, para que se obtesse ali imagens da Terra. Bem, eu coloquei aqui essa imagem aqui do TIROS-1, né, que foi uma missão, né, feita pela NASA nos Estados Unidos, né, em 1º de abril de 1960. Né? Então, essa missão, o TIROS-1, era um satélite que ele tinha o objetivo ali de tirar fotografias, né, da face da Terra para serem utilizadas principalmente na meteorologia, né, para dados climáticos. Então, ali era o início dessa era do sensoriamento remoto. Aqui eu coloquei também a missão tripulada, né, Gemini 4, né, que foi de 1965, e esse foi um programa tripulado, né, com tripulação, para que realmente fossem retiradas fotografias ali da Terra, né, a partir do espaço. Então estava começando ali a era, né, do que a gente tem como sensoriamento remoto moderno, né? Foi muito por causa desse avanço aí dos satélites, né, e da possibilidade da gente ter imagens, né, da Terra de longa distância. Bem, para a gente falar aí um pouco do conceito, né, para a gente entender como que funciona isso, né, como que a gente vai obter essas imagens, é importante que a gente entenda sobre a radiação eletromagnética, né? De forma geral,
todos os objetos, né, no mundo real que estejam uma temperatura acima do zero absoluto, né, que seria menos 73,15 graus Celsius, né, ou 0 Kelvin, eles vão apresentar uma movimentação aleatória dos átomos e das moléculas, né? Então, tudo que a gente conhece, existe ali uma certa movimentação dos elétrons, dos átomos, né, de toda a matéria, e aquilo vai emitir uma radiação eletromagnética. E aí que estava a questão que eu disse no começo, que os nossos olhos não vão conseguir perceber, né, não vão conseguir enxergar essa radiação, mas muitas vezes ela pode ser vista, né, através de sensores, né? Alguns sensores eles podem tirar alguma fotografia, alguma imagem, onde a gente vai ter ali expressa essa radiação eletromagnética que esses objetos eles vão emitir. Então, de certa maneira, né, o campo ondulatório, né, a gente vai medir em hertz, né, então a frequência, né, ela vai pelo número de ciclos ali, né, dessa onda eletromagnéticos por segundo e o comprimento dessa onda, né, e isso vai ser ali na velocidade da luz. Então, para o avanço, né, dessa ciência foi muito importante, né, há dois físicos aí, né, primeiro o Planck, que ele desenvolveu uma constante, né, a constante de Planck, né, e depois ela foi ali confirmada pelo Albert Einstein, né. Então, a partir desse momento ali, a gente teve o início, né, do que a gente chama de física quântica, né. Acho que na física mesmo clássica eles não usam esse termo, né, mas de forma geral, mais popular, é conhecido como física quântica. Então, esse princípio, né, da radiação eletromagnética, ele é um princípio importante para que a gente entenda como funciona aí o sensoriamento remoto. Então, quando a gente vê o comprimento da onda, né, do espectro eletromagnético, a gente vê que a parte do visível é uma pequena parte, né, que está ali destacada ali, né, nas cores do visível, que vai começar ali do violeta, né, e vai até o vermelho, né. Então essas são as cores que os nossos olhos conseguem enxergar. Mas existe uma longa, né, uma longa frequência ali de ondas antes do visível e depois do visível que nós não vamos conseguir enxergar. Então existe ultravioleta, raio-x, raio gama, depois do vermelho, o infravermelho, micro-ondas e as ondas de rádio. Então, se a gente for pensar que cada objeto ele vai refletir, ele vai emitir, né, uma onda eletromagnética e nossos olhos não vão conseguir enxergar todo o espectro dessa frequência. Então, a partir de imagens, a gente pode, às vezes, conseguir enxergar, né, interpretar essas ondas eletromagnéticas e começar a dar uma assinatura espectral para cada objeto, porque se a gente for pensar que cada objeto ele vai refletir de uma determinada maneira, em determinado momento, a partir do que o conhecimento sobre essa área for avançando, a gente vai conseguir identificar que existe uma assinatura espectral diferente quando a gente está pensando, por exemplo, em solo exposto e quando a gente está pensando em água ou em uma mata, né? Então isso vai refletir de forma diferente. Então, a partir da computação ali, a gente pode tentar interpretar isso. Bom, quando a gente vai trabalhar em sensoriamento remoto, é importante que a gente entenda aí os sensores, quais os tipos de sensores que a gente vai estar utilizando. Então, a gente tem aí os mais comuns aí, talvez nos dias de hoje, sejam os drones, né? Então, os drones eles têm que estar equipados com alguma câmera, né? Então, essa câmera ela pode ser uma câmera RGB, né? Que é uma câmera parecida com a câmera do nosso celular, né? Uma câmera que vai tirar ali fotografias no espectro do red, green e blue, né, do vermelho, verde e azul. E a gente pode ter uma câmera multiespectral. Então, essa câmera multiespectral ela é mais cara, né, seria, né, só um drone. É mais difícil a gente conseguir esse tipo de câmera, mas com essa câmera que a gente conseguiria enxergar esse espectro maior da reflectância ali dos objetos. Então, de forma geral, os drones vão utilizar ali câmera RGB. Às vezes um drone mais específico, né, com certeza é muito mais caro, né, quem já atua profissionalmente nessa área vai trabalhar com um drone que tenha câmeras multiespectrais. Aí a gente tem o LiDAR, né, a tecnologia LiDAR ela pode ser colocada num drone, ela pode ser colocada
em um avião ou, né, em algum objeto ali que vai voar, né, alguma aeronave, para que a gente consiga tirar essas fotografias. E essa tecnologia do LiDAR, ele vai fazer esse sensoriamento remoto por laser, né? Então, a partir do feixe de laser que vai ser emitido, ele vai fazer uma conta ali, né, de onde o laser consegue atravessar ou não, e tentar colocar ali uma forma do terreno em 3 dimensões, né? Então, uma tecnologia que também está iniciando, né? Eu acredito que o drone, as imagens de satélites, elas são, de certa forma, mais acessíveis ainda do que o LiDAR, mas é uma tecnologia também bastante interessante. E aí a gente tem os sensores ópticos, né, pensando nos satélites, né, de alta resolução, de resolução espacial moderada, e os sensores hiperespectrais, né. Então, esses sensores basicamente são câmeras, né, fotográficas ali que vão tirar fotografia da face da Terra ou do objeto que a gente tem interesse e vão ali dar para a gente ali essas informações. Então, se a gente for pensar na resolução das imagens, né? Então, a gente tem a resolução espacial, né? Então, a gente pode ter uma imagem com mais pixels ou com menos pixels, né? Então, isso vai permitir com que a gente tenha ali mais resolução sobre cada objeto, né? Então, coloquei aqui uma imagem aqui, se a gente ver essa imagem da esquerda, né? Ela tem menos resolução do que a imagem da direita. A imagem da direita, ela tem mais pixels e, consequentemente, a gente consegue ver mais detalhes. Então, isso também, como eu disse, vai depender do sensor, da capacidade do seu sensor. E aí a gente tem a resolução espectral das imagens, né? Que aí está relacionado com as bandas, né? Então, se a gente for pensar numa câmera RGB, ela não vai ter essa resolução espectral tão grande, porque ela só vai pegar lá o R, o G e o B, né? Simplesmente essas bandas. Mas quando a gente está pensando em sensores mais poderosos, principalmente os sensores que vão ali no satélite, a gente tem sensores que pegam vários espectros de luz, né? Então, eu coloquei como exemplo num sensor que pode pegar aí 4 bandas e de sensores que pegam até 224 bandas aí. E aí a gente tem a resolução também radiométrica, né? 8 bits, 6 bits, 4 bits, 2 bits, que essa resolução também está relacionada com o nosso sensor. Bem, quando a gente está pensando aí nas imagens de satélite, aí, principalmente, a gente tem a resolução temporal. Então, o que significa isso? Que quando um satélite está na órbita terrestre, às vezes ele demora um certo tempo para passar sobre aquele mesmo objeto, né? Então, às vezes, um satélite ele passa no objeto hoje e daqui a 14 dias, 20 dias, ele vai passar de novo sobre esse mesmo ponto. Quando a gente está falando no drone, por exemplo, a gente pode levantar o voo a qualquer momento. Então, essa resolução das imagens aí temporal, ela pode ser menor, né? Então, isso é importante em vários aspectos, né? Então, às vezes a gente quer observar o quanto que evoluiu aquela lavoura, o quanto que a gente teve de degradação ambiental em determinada área, o tanto de avanço de erosão, por exemplo. Então, a gente consegue ali, com essas resoluções de imagens temporais, por exemplo, a gente pega imagens ano a ano e vai acompanhando a evolução, por exemplo, de uma vossoroca, ou a evolução de uma área, né, que está degradada e que você está ali, de certa forma, tentando recuperar. Então, você consegue ver ali o avanço disso, né? Então, como exemplo, né, a gente tem o satélite Landsat 7, que é uma missão da NASA, né? E aqui no Brasil a gente consegue ter acesso a alguns dados do Landsat. Ele passa sobre aquele mesmo ponto a cada 16 dias, né? Então, essa é a resolução temporal do Landsat. A gente tem também o tipo de órbita do satélite, né? De forma geral, a gente tem a órbita polar e a órbita estacionária, né? Então, essa órbita polar ele vai passar ao redor dos polos, né? Ele vai circular a Terra ao redor dos polos, e a estacionária ele vai passar de forma como se fosse ali pelo Equador, né? Mas isso permite com que ele passe mais rápido pelos pontos, né? Então, pelo Equador seria a curvatura maior da Terra, mas às vezes, como é um ponto mais ao norte ou mais ao sul da Terra, essa curvatura ali vai ser menor, então essa órbita estacionária dele vai permitir uma resolução temporal
é menor. Bem, então, de forma geral, essas informações, né, sobre os sensores, eu vou comentar aqui alguns sensores muito comuns aí que existem aí, que a gente pode utilizar as imagens dele, que são os sensores do Landsat, né, que é a missão da NASA, né? Então, essa missão ela começou em 1972, né, o Landsat 1, e hoje a gente já está na missão 9, né, o Landsat 9. Então, eu coloquei aqui um quadrinho aqui com a missão e os satélites que eles estão em operação ainda, né? Então, a gente vê ali que o Landsat 1 ele saiu de operação mais ou menos em 77, 78, né? Ele funcionou de 70 até 77. Mas aí a gente tem em operação ainda o Landsat 7 e o Landsat 8. E recentemente foi lançado o Landsat 9 também. Então é importante que a gente conheça o sensor para que a gente entenda como que funcionam essas bandas, né? Porque isso vai ser específico de cada sensor. Então, por exemplo, o Landsat 7, ele tem aí a banda 1, o azul, a banda 2, o verde, a banda 3 ali, o vermelho, o 4, infravermelho, o infravermelho médio, o infravermelho termal e a banda 8, pancromático, né? A resolução temporal de 16 dias e a área imagiada é de 183 quilômetros. Então, quer dizer, ele tem uma resolução espacial muito grande. Então, dependendo do alvo, se for só uma lavoura, fica muito difícil de ver. Então, se for uma grande área, pode ser utilizado sim esse satélite, né? É um satélite que a gente consegue ter ali acesso a essas informações sobre ele. Ele pode ser sim útil, né? Aqui também tem a resolução radiométrica, né? 8 bits. Mas aí mais para frente aqui eu vou falar um pouco, a gente vai entender o porquê que é importante a gente entender cada banda, né, espectral aqui desse satélite. Então aqui só comentando, só para ilustrar, né, a NASA também lançou a missão Landsat 9 em 2021, né, que é a última missão, e aqui a gente tem aí uma imagem da família aí do Landsat, né, todos os satélites que foram lançados, né. E no Landsat 9 também, né, as bandas aí, né, a banda de 1 a 9, né? Ele tem essa banda Sirius também, né? Então, é importante que a gente conheça o sensor para que a gente depois consiga trabalhar com essas bandas, né? A gente tem também uma missão interessante também, que é a missão Copérnicos, né? Que é da União Europeia. E essa missão ela tem uma família de satélites, né? A família família Sentinel, e serve também para agricultura, silvicultura, pedologia, conservação ambiental, hidrologia, climatologia, de forma geral também o uso e ocupação do solo. Aí a missão Copérnicos ela começou em 2014, né? E é bem parecido também, né? A gente consegue imagens ali bem parecidas também com o Landsat, né? Então, as bandas espectrais aí também, né? Eu coloquei aqui para ilustrar também, né? Do Sentinel 2, né, como exemplo. Então, a banda 2, banda 3 e banda 4, né, o Blue, Green, Red, né, o azul, verde e o vermelho, mas ele tem bastante bandas. Então, aí a gente pode ver uma composição de imagens aí com o Sentinel. Então, essa composição de imagens é interessante porque, às vezes, a gente pode colocar as bandas sobrepostas, né? Então, a partir daquela série de bandas que a gente vai ter, a gente pode trabalhar isso, né, colocando bandas, né, empilhando bandas de forma diferente, né? Então, às vezes, a gente quer ver um detalhe específico, né, em determinada área, a gente monta ali uma composição com essas bandas ali espectrais, né? E aí entra um conceito interessante, né, que eu acho que é um conceito muito legal dentro do sensoriamento remoto, que a gente pode utilizar, que é essa aritmética de bandas, né? Então, essa imagem, né, ela é repleta de pixels, né, que é a unidade menor, né, da imagem digital. E então a gente vai começar a pegar uma banda, né, por exemplo, a banda 1 e a banda 2, e a gente pode fazer multiplicação, divisão, subtração, ou a soma dessas bandas, né, para que a gente obtenha um resultado. E aí, quando se começou o estudo, né, sobre essa aritmética de bandas, a gente consegue, na prática, ter alguns índices que remetem para a gente
algumas informações, né? Então, por exemplo, a gente tem um índice de vegetação, que é muito conhecido, muito usado, né? Que é o NDVI, né? E a partir desse índice de vegetação, a gente consegue enxergar por essa imagem ali onde que a gente tem uma área que está vegetando, né, que está ocorrendo muita fotossíntese, e uma área onde não está ocorrendo fotossíntese, né? Como eu disse no começo, cada objeto, cada estrutura ali da face da Terra ali, ela vai refletir de maneira diferente, né? Então, a reflectância que vai ter no solo exposto vai ser uma que vai ser diferente da reflectância que a gente vai encontrar nas plantas, por exemplo, né? Então, a planta que ela tem características aqui específicas, né? Eu coloquei aqui uma imagem da epiderme, da cutícula, né? Da epiderme inferior. Então, essas plantas elas vão absorver a luz e vão refletir de uma maneira muito específica, né? Então, isso vai ser diferente de uma água refletir, quando a incidência da luz sobre a água, né, vai ser diferente do solo exposto, todos eles vão ser diferentes das plantas, né? Então, aqui eu coloquei também o comprimento de onda, né, aqui da vegetação verde, né, sadia. Então, a partir desse momento, a gente consegue ali identificar, né, o que é verde e não. Então, isso aí pode ajudar bastante, né? Então, eu coloquei aqui como exemplo também a assinatura espectral, né, que a gente tem de várias culturas, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, a aveia, a canola, a batata, a alfafa, né, a gente tem ali uma reflectância, né, e o comprimento de onda específico, né? Quando a gente compara, por exemplo, com o solo exposto, né, a pastagem, isso aí vai ter uma reflectância diferente, a gente consegue identificar esses alvos, né? Então a gente tem aí alguns índices, né, que é feito aí por essa aritmética de bandas, né? E o mais comum que a gente tem é o NDVI, né? E aí eu coloquei um exemplo aqui no Landsat 7, que seria o NIR, né, menos o RED, o NIR mais o RED. O NIR seria infravermelho próximo, né? Então é o infravermelho próximo menos o vermelho, dividido pelo infravermelho próximo mais o vermelho. Então, no satélite Landsat, né, nesse sensor, seria a banda 4 menos a banda 3, dividido pela banda 4 mais a banda 3. Então, aí a gente tem essa composição, onde tudo isso que está representado de forma mais verde aqui no mapa, seria vegetação. E aqui mais escuro, mais vermelho, né, seria solo exposto. Então, isso vai de cada sensor, né? De cada sensor ele vai ter ali a aritmética de bandas. E também vai envolver também o programa que a gente vai trabalhar, né? De certa forma, o sensoriamento remoto ele envolve várias ciências, né? Como o geoprocessamento, o levantamento de dados, a cartografia, além da física, de ciências biológicas e ciências sociais também. E o processo, né, do sensoriamento remoto seria, a princípio, o estabelecimento do problema, né, o que a gente pretende observar, depois a coleta de dados, né, como que a gente vai fazer essa coleta de dados, qual sensor a gente vai utilizar, se vai ser um satélite, um drone, alguma imagem aérea, da forma como que ela for feita, né, pode ser por avião, enfim, qualquer aeronave, qualquer dispositivo. E depois a gente precisa de fazer essa conversão de dados. E aí trabalhar em programas de computador para que a gente consiga ali fazer essa aritmética de bandas, processar essas imagens, compor essas imagens e, para o final, apresentar essa informação, né? Porque o sensoriamento por si só não resolve muita coisa, mas quando a gente consegue ali apresentar essas informações, aí a gente consegue obter algum resultado e ter algum indicativo de alguma coisa. Então, como vantagem, eu acho que o sensoriamento remoto ele pode fornecer informações novas, né, científicas, né, sobre determinados objetos, e ele pode facilitar ali os estudos,
né? Então, de certa forma, é mais uma ferramenta para ajudar no controle das lavouras, né? No monitoramento ambiental. E como fator limitante, né? Às vezes é muito superestimado, né? Então as pessoas às vezes consideram que podem resolver tudo a partir do sensoriamento remoto, tudo de forma remota, mas isso ainda não é real, né? Então é preciso sim que tenha ali o cuidado na hora da utilização dessa ciência, porque ela não vai ali resolver todos os problemas. Então, de forma geral, pessoal, era isso, as informações aí iniciais sobre o sensoriamento remoto. É uma ciência muito complexa que envolve ali várias outras disciplinas, né? Além da imagem, do processamento de dados, né? Mas é muito interessante iniciarmos essa discussão e aprendermos mais sobre o sensoriamento remoto, que é base também para a agricultura de precisão, né? É uma ferramenta importante dentro da agricultura de precisão. Então é isso aí, pessoal. Eu fico por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.